Shalom, shalom. Agora nós vamos ver a parte 2 da Parashá Pinhas. A Parashá Pinhas, ela está no livro de Bamidbar, no capítulo 25, livro de Números da Torá, capítulo 25, do verso 10 até o capítulo 30 e verso 1. Hoje nós vamos ver a parte 2 da Parashá Pinhas. Então, no capítulo 25, verso 10 em diante, diz assim: Deus falou a Moshe, dizendo: Pinhas, filho de Elazar, o filho de Aarão, o sacerdote, desviou minha ira dos filhos de Israel, ao me vingar zelosamente na presença deles. E eu não destruí os filhos de Israel por causa da minha zelosa fúria. Assim, diga a ele: eu estou aqui dando-lhe meu pacto de paz. Este será um pacto eterno de sacerdócio para ele e para os seus descendentes depois dele, porque ele foi zeloso para o seu Deus e expiou pelos filhos de Israel. Rashi, ele nos explica que na Parashá anterior, Balaque, no capítulo 25 ainda, verso 6, lá fala que o povo de Israel ficou chorando diante da situação em que eles encontravam-se, né? Uma grande prostituição e adultério, e Pinhas, ele então pega de uma lança e entra na tenda de Zimri, que estava coabitando com a midianita Cosbi, e transpassa o casal com a sua lança, matando-os. E assim a ira de Deus cessa, e 24 mil homens neste dia morreram por causa da sua rebelião, por causa do seu pecado diante do Eterno e diante de toda a congregação de Israel. Então Rashi, ele fala que todo mundo estava chorando ao invés de tomar uma atitude contra a impunidade de Zimri. A lei foi ocultada dele, de Moshe, assim eles irromperam em choro. No incidente do bezerro de ouro, Moshe manteve-se firme contra 600 mil pessoas, né? O pecado do bezerro de ouro. Quando o povo cometeu esse pecado, Moshe, ele não esqueceu a lei sobre a questão da idolatria. E ele permaneceu firme, com autoridade, e enfrentou realmente a congregação de 600 mil homens de Israel e permaneceu firme contra a severidade da punição do pecado do bezerro de ouro. Mas aqui Deus permitiu com que Moshe ele desse um branco, e dessa forma ele não se lembrava qual lei que era aplicada no caso de Zimri e Cosbi, nesse pecado da idolatria em Baal Peor, bem como também da própria prostituição que eles estavam cometendo ali. E dentro dessa questão da prostituição estava o detalhe de um judeu coabitar com uma não judia, né? E isso daí era uma transgressão diante dos olhos de Deus, né? Então, dessa forma, Pinhas, de forma zelosa, ele realmente toma uma atitude, e assim então ele pôde zelar com o zelo de Deus e tomar a providência devida. De modo que Pinhas então pudesse vir e receber a recompensa que merecia. Então as tribos não poderiam saber ou mesmo imaginar que Deus havia ocultado de Moshe a lei, né, a fim de recompensar a Pinhas. Assim, quando eles viram que Moshe escolheu não agir
e Pinhas entrou em ação na presença de Moshe, eles se sentiram ultrajados. Como poderia Pinhas ter sido tão desrespeitoso com Moshe e os outros sábios do povo de Israel, que com certeza conheciam a lei e, sendo assim, não tomaram nenhuma atitude? Pinhas, diziam as tribos, desonrou a Moshe e os outros sábios, ao atuar como se ele sozinho quisesse vingar Deus. O fato de Moshe não ter sentenciado Pinhas pela corte por assassinato definitivamente prova que Pinhas estava legalmente justificado em seus atos. No entanto, as tribos sentiram que Pinhas agiu desrespeitosamente com Moshe, visto que eles desconheciam que Deus permitiu Moshe, por um breve momento, esquecer-se a lei referente a esse pecado. E como Pinhas tomou essa atitude, então as tribos, sentiram um desprezo para com Pinhas, pois eles desejavam defender a honra de Moshe. E claramente a honra de Moshe era algo que preocupava todas as tribos, e não somente a tribo de Shimon, que era a tribo de Zimri, O príncipe da tribo de Zimri naquele momento era exatamente Zimri, a tribo de Shimon. E eles estavam preocupados essencialmente com a autoridade de Moshe. Então, para as tribos, Pinhas teria agido de forma desrespeitosa para com Moshe. Mas deixar aspectos indesejáveis de sua personalidade tornarem-se desenfreados. Então as tribos estavam analisando que a atitude de Pinhas tinha sido uma atitude desenfreada, desrespeitosa para com Moshe. Pinhas, eles concluíram, não era um moralista puro, mas um tanto oportunista. Correr para matar Zimri antes que Moshe decidisse sobre o curso de ação apropriado, sugeriu que Pinhas tinha uma disposição sádica, simplesmente revelada na oportunidade de derramar sangue tão logo a lei o permitiu agir assim. Onde está a prova das tribos? Rashi explica. A linha de pensamento deles, das tribos, vocês viram o descendente de Put, cujo pai de sua mãe engordava bezerros para idolatria? Quem era Put? Put é um dos nomes de Itró, certo? Itró era sogro de Moshe, certo? Então, Put era um dos nomes de Itró. E as tribos estavam analisando Pinhas do ponto de vista de que Pinhas ele vinha da descendência de Put, de Itró, o qual ele foi um grande idólatra no passado, antes da sua conversão ao judaísmo. Então eles estavam alegando, as tribos, que a descendência de Pinhas vinha de Put, de Itró, aquele que engordava bezerros, para serem abatidos à idolatria. Portanto, os seus antecedentes era de pessoa que era cruel com os animais, engordava os animais para serem abatidos à idolatria. E como uma disposição cruel pode ser herdada, ocorre que argumentaram as tribos, A matança oportunista de Pinhas poderia ser a expressão de uma tendência à crueldade que ele herdou de seu avô, Put, Pinhas. Por outro lado, eles argumentaram também a pessoa que Pinhas matou era uma pessoa inerentemente amável, um líder tribal que cuidava das necessidades de seu povo. De fato, Zimri fez o que fez
uma tentativa errônea de provar que era permitido coabitar com uma mulher não judia para salvar sua tribo de ser punida por agir desta forma. Né? Ele agiu de forma errônea, pois não é permitido um judeu coabitar com uma não judia. Né? Esse ponto serviu para ampliar o argumento, né, desta forma, como diz Rashi. Então as tribos usaram esse argumento. Para quem somente uma pessoa cruel e sádica mataria um líder que cuidava tão bem de seu povo? Eles argumentaram, né, boas pessoas não trazem à tona o que há de pior nas pessoas torpes, que não podem suportar o fato de alguém poder ser genuinamente uma boa pessoa. Então eles estavam argumentando que Pinhas era uma pessoa cruel e que Zimri era uma boa pessoa. Né? A conexão de Pinhas, que as tribos esqueceram, era que Pinhas ele também era da descendência de Arão, como diz, né, o próprio Eterno falando a Moshe, né, capítulo 25, verso 11. Pinhas, filho de Elazar, o filho de Arão, o sacerdote. Então Pinhas era neto de Arão também, né? E as tribos olharam para o outro lado, né, de Put e Tro, e esqueceram que ele também era da descendência de Arão. Em resposta a essa questão, as tribos enfatizaram que Itró era o pai da mãe de Pinhas, e por natureza a disposição de um menino se assemelha mais à de sua mãe e de uma menina à de seu pai. Um fato que o leitor se lembrará do comentário de Rashi, né, que ele fala lá atrás em Bereshit, Gênesis, capítulo 46 e verso 15. Os meninos são atribuídos a Leia, enquanto as meninas são atribuídas a Yaakov, né? A Leia deu à luz, né, a um grande número de filhos de Yaakov, né? E as meninas foram atribuídas a Yaakov. Para ensinar a vocês que se a mulher emite a semente primeiro, então ela dará à luz um menino. E se o homem emite a semente primeiro, então ela dará à luz a uma menina. Assim, as tribos argumentavam que Pinhas teria herdado a disposição de seu avô materno e não paterno, para o lado de Arão. Rashi ainda ele continua explicando essa questão aí, né? Então vejam bem, né? A questão para conhecimento, né? Quando a mulher emite primeiramente a semente, né, no seu relacionamento, então a tendência é dela dar à luz a menino. E quando o homem emite primeiramente a sua semente no seu relacionamento, a tendência dela é de dar à luz a menina. Então Rashi continua explicando. As escrituras traçam a linhagem até Arão, indicando que Pinhas de fato herdou a natureza de Arão, que perseguia a paz e fazia com que pessoas que estivessem brigadas passassem a amar uma a outra. E isto era a prova de que as intenções de Pinhas eram de fato puras, né? Então a intenção de Pinhas e o testemunho vem de Deus. Enquanto que as tribos estavam analisando de uma forma negativa a atitude de Pinhas, então Deus vem e fala a Moshe, né, dizendo a Moshe, ó, Pinhas, filho de Elazar, o filho de Arão, o sacerdote. Então o próprio Deus dá testemunho da pureza, da atitude de Pinhas, dizendo que Pinhas, ele tem a sua descendência marcada, né, com seu avô Arão. E Arão ele era conhecido como um homem de paz,
de conciliação e reconciliação. Então Deus está valorizando a atitude de Pinhas e dizendo: Pinhas, como seu avô Arão, é um homem de paz e ele traz harmonia. Se duas pessoas estão brigando, ele traz paz e harmonia. Foi o que aconteceu. Naquele momento, qual que era a briga, entre aspas, no modo de dizer? Era o povo de Israel e Deus. E aí Pinhas, ele entra, toma uma atitude zelosamente, certo? E desta forma ele encerra uma guerra entre Deus e Israel e traz o quê? Paz e harmonia. E aí a ira de Deus cessa, certo? E ao cessar a ira de Deus, significa que a atitude de Pinhas foi uma atitude pura, justa e de acordo com a lei divina, de acordo com a vontade de Deus. Já em seguida, imediatamente a estes fatos, né, nós temos aí, a partir do capítulo 26, onde Deus, ele determina o censo, a contagem do povo judeu. Então, no capítulo 26 fala: e foi depois da praga, Deus falou a Moshe e a Elazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: pegue a quantia da congregação inteira dos filhos de Israel, inclua o censo a todos aqueles de 20 anos para cima, de acordo com suas casas paternas, todos os aptos a servirem no exército de Israel. Então, dessa forma, né, no capítulo 26, nós temos aí a contagem do povo de Israel. E essa contagem, segundo Rashi, né, ela é comparada a um pastor cujo rebanho foi atacado por lobos e algumas ovelhas foram mortas. Então o pastor, depois de afugentar o lobo ou os lobos, então ele faz uma contagem do seu rebanho para ver quantas sobraram. Então esse censo vem mostrar esta característica de Deus, como diz o Salmo 23, Adonai Roi, né? O Eterno é o meu pastor, né? Então o Eterno manda Moshe fazer a contagem, né? Para que vejam aí, né, quantos que sobraram dos filhos de Israel. E segundo os sábios fala que essa contagem do povo de Israel, Deus o faz de uma forma constante, como um ato de amor para com a casa de Israel, né? Então é um ato de amor o censo, a contagem do povo de Israel, né? No mesmo capítulo 26, a partir do versículo 5, né, nós temos aí, né, sobre o resultado do censo, mas é interessante nós observarmos que no versículo 11 diz assim: os filhos de Corah, no entanto, não morreram. Lá na Paraxá de Corah, né, a rebelião de Corah contra Moshe, nos fala que a terra abriu sua boca e engoliu Corah e toda a sua casa. E toda a sua casa significa a sua mulher e todos os seus filhos. Agora aqui no censo, né, nós temos aqui essa contagem, e aqui no versículo 11 fala: os filhos de Corah não morreram. E os filhos de Corah, eles são contados dentro da tribo de Reuven, né? Então, o Siftei, Rahamim e Gur Arie, outros sábios, né, da antiguidade, eles explicam, né, que Rashi ele concluiu que a terra engoliu os filhos de Corah, porém uma área, né, protegida e elevada foi separada para eles no Guerrinom. O Guerrinom, né, que muitos falam o inferno, é a morada do silêncio, é o túmulo lá debaixo da terra. Então, segundo os sábios, falam que naquele momento, né, em que Cora e toda a sua casa foram engolidos pela terra que abriu a sua boca e os engoliu, os filhos de Cora,
eles foram separados numa determinada elevação e não foram às profundezas do Guerrinom. E ali eles ficaram ocultados aos olhos do povo e aos olhos de todos, né? Segundo a explicação, Rashi, ele fala o seguinte, que Korah, os filhos de Korah, melhor dizendo, foram libertados do Guerrinom ou porque o seu destino está registrado aqui, né? E registra nas descendências de Reuven, a tribo de Ruben. Pois ele sentiu que o leitor já tinha informação suficiente para compreender a questão sozinho. Na Parashá de Korah, nós aprendemos sobre o destino dos filhos. Eles desceram vivos à sepultura, a terra os cobriu e eles se perderam da congregação. À primeira vista, depois de ler que eles desceram vivos à sepultura, a afirmação de que eles se perderam da congregação parece de uma forma supérflua. Entretanto, quando nós lemos a nossa Parashá, que os filhos de Korah não morreram, aqui no verso 11, nós podemos apreciar, em retrospecto, que com as palavras eles se perderam da congregação, a Torá estava, de fato, fixando um limite de tempo para sua sentença no Guerrinom. Ou seja, que os filhos de Korah se perderam somente desta congregação, da congregação do povo judeu, que vivia naquela época. Mas quanto a congregação passasse, os filhos de Korah, né, seriam libertados. Assim, a Parashá Korah, ninguém sabia que os filhos de Korah não morreram, porque eles ainda estavam debaixo da terra. Mas quando o censo foi realizado nesta Parashá de Pinhas, depois que todos destinados à morte no deserto já havia perecido, aquela congregação nos dias de Korah, né, aquela geração dos dias de Korah, os filhos de Korah já teriam sido libertados. Portanto, tornou-se de conhecimento público que os filhos de Korah não morreram. Assim, este fato foi registrado neste censo. Por isso que nesse censo, capítulo 26, verso 11, fala, os filhos de Korah não morreram. E foi contado dentro da tribo de Ruben, ou Reuven, certo? Segundo Rashi, ele fala o seguinte, isso demonstra o poder da Techuvá. Techuvá, arrependimento e retorno a Deus. Mesmo uma Techuvá incompleta foi suficiente para salvar os instigadores da rebelião de Korah. Porque os filhos de Korah foi contado com aqueles que instigaram a rebelião contra Moshe. Mas no momento em que a terra abriu a sua boca e os engoliu, segundo Rashi, e os demais sábios concordam com isso, é que os filhos de Korah tiveram um momento de techuvá, de arrependimento e retorno a Deus, certo? E aqui fala, mesmo uma techuvá incompleta, por quê? Porque o momento foi muito rápido, né? Então a techuvá ela foi incompleta, mas houve techuvá, houve arrependimento, houve reconhecimento do pecado de rebelião, do pecado de rebeldia contra Moshe. E mesmo de forma incompleta, ainda a techuvá mostra a sua eficácia e o seu poder para perdão e livramento. Então, por isso, os filhos de Korah, né, ficou numa elevação acima do Guerrinom, mas debaixo da terra. E aqui no censo, então, os filhos de Korah aparecem e eles são contados como que aqueles que não morreram.
Então, a techuvá, ela é importante, né? Então, quando nós somos chamados a techuvá, tefilá, tzedaká e estudo da Torá, 4 pilares, 4 alicerces da fé judaica que serve para nós também não judeus, Benei Noach. Todo não judeu que abraça a fé monoteísta, né, a fé no único Deus, também tem esses 4 pilares: techuvá, arrependimento e retorno a Deus; tefilá, oração diária na presença divina; terceiro, tzedaká, atos de bondade, atos de caridade, né? São fundamentais na nossa vida diária. E o quarto, o estudo da Torá. Estudar a Torá, ler a Torá, ouvir o estudo da Torá é de muita importância. Então, esses 4 pilares são importantes para nós também, não judeus, Benei Noach, né? Para vivermos esta realidade, né? Dentro disto, né, vamos ver o que as faíscas de Hassidut, né, as faíscas de ensinamento, né, brasas vivas de sabedoria, de entendimento, conhecimento que a Hassidut traz para nós. O Zohar ensina que a letra Yud foi acrescentada ao nome de Pinhas e a letra Rei foi acrescentada ao nome de Yosef, porque ambos eram zelosos em relação à proibição de coabitar com mulheres não judias. Pinhas matou Zimri e Yosef resistiu às insistentes tentativas da esposa de Potifar, né, para que ele viesse se prostituir, adulterar. Isso esclarece a explicação de Rashi de por que os nomes de cada família, incluída no censo que faz aqui na Parashá de Pinhas, consistiam no nome paterno acrescido de um rei no começo e de um Iud no final. As nações insultariam a Israel dizendo: porque eles traçam sua linhagem por tribos? Eles realmente pensam que os egípcios não se aproximaram de suas mães? As nações, na sua perversidade, estariam acusando constantemente as mulheres judias de terem sido violadas ou violentadas pelos egípcios, né? E dizendo que elas não eram mais puras e nem que os filhos que vieram através delas, né, seriam puros. Então, por isso, nesta paraxá, Moshe, na contagem, no censo, ele traz essa realidade, o Iud. O Iud no começo do nome e o rei no final do nome. Por que isso? Assim Deus colocou o seu nome sobre eles, rei de um lado e Iud de outro, como dizendo, Deus dizendo: eu atesto, eu confirmo que estas pessoas são de fato filhos de seus pais. Ou seja, Deus está dizendo, Deus está atestando a idoneidade dos filhos de Israel, que não são filhos bastardos, mas são filhos legítimos. E por isso, diz o Eterno, eu coloquei o meu nome neles. Yud e Rei, que faz parte do tetragrama sagrado. Assim, nós vemos aqui que as mesmas letras Yud e Rei foram adicionadas para mostrar que o povo judeu tinha princípios morais, tal como Pinhas e Yosef.
Por que esta vigilância é atestada por estas duas letras em particular? Nossos sábios explicam que as palavras em hebraicos para homem e mulher diz assim: para o homem, ish, e para a mulher, ishá. Para o homem, o yud, e para a mulher, tem, além do yud, tem o rei. Somente diferem essas palavras yud e rei, que formam o nome de Deus. Sobre isto, eles observaram: se um casal demonstra ser merecedor, a presença divina estará com eles. Aqui nós vemos a fonte talmúdica de que a palavra Yud e Rei atestam que o povo de Deus é puro e sagrado. Então, amados, nós temos aqui o atestado divino, o atestado de Deus. O povo de Israel, os judeus, é um povo puro e sagrado. E os não-judeus? Os Benei Noach, aqueles não-judeus que assumem a fé monoteísta igual dos judeus, a fé no Deus de Israel, a fé no único Criador, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, o Deus Todo-Poderoso. Como diz o profeta Isaías, né? Não há outro Deus e não há outro Salvador a não ser o Deus de Israel. Como fica para estes não-judeus que abraçam a fé monoteísta, se tornam Benei Noach no pacto de Noach, que foi o primeiro pacto que Deus fez com a humanidade, depois do dilúvio, com Noach. Como ficam, então, nós, os não-judeus? Sofonias 3:9, né? Sempre será uma referência. Os não-judeus, ombro a ombro com os judeus, servindo a Deus. Portanto, a mesma bênção que está sobre os judeus está sobre os Benei Noach, aqueles não-judeus que assumiram uma posição de fé monoteísta segundo a Torá, estão debaixo da mesma bênção. Então, de forma espiritual, sobre os Benei Noach, há sim um Yud e um Rei, atestando que, junto com os judeus, somos um povo sagrado e puro. Por isso, as nossas 7 leis de Noach está incluso lá a questão sobre as relações sexuais ilícitas. Portanto, para os Benei Noach, é importante assumir as 7 leis de Noach, dentre elas, toda e qualquer relação sexual fora do casamento exclui o Yud e o Rei da sua vida. Então é importante que nós, Benei Noach, venhamos manter os laços sagrados do matrimônio, pois o relacionamento sexual entre o marido e a esposa é sagrado e puro e é abençoado por Deus. Então, portanto, temos estas lições na Parashá Pinhas, né? São lições importantes. Há muitas outras que temos pela frente, né? Vamos ver se a gente solta a parte 3 para concluir a Parashá Pinhas até amanhã, né? Hoje é sexta-feira, véspera de Shabat. Logo mais ao pôr do sol adentraremos no Shabat. E amanhã nós estaremos aí concluindo a Parashá Pinhas, né? Então nós estaremos trazendo a parte 3, Pinhas, e concluindo essa questão aqui. Então, para hoje, importante você saber disso. Abraçar o monoteísmo é importante para que nós tenhamos espiritualmente sobre nós Yud e Rei, né?
duas letras do tetragrama sagrado, tanto para o povo judeu como para os monoteístas, os Benei Noach. Que seja essa tua posição para a bênção sobre a tua vida e sobre a tua família. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom. Até a próxima.